Olá, seja bem-vindo ao aula de número 3 do nosso curso de Desenhista Técnico da plataforma Mais FMG. Na aula de hoje, nós mostraremos o processo de configuração dos materiais de acabamento. Bom, pessoal, agora nós vamos começar a pintar. Vamos pintar primeiro os pisos aqui externos, né? Então, para que eu possa pintar, né, a gente vai usar aqui uma ferramenta disponível dentro de modificar, que é isso aqui, que é você aplicar uma pintura. Quando eu vou aplicar a pintura, ele vai abrir diversos materiais que tem aqui, né? Então, eu já coloquei algumas tintas aqui, né? Porque são materiais que já foram criados. Eu vou ensinar vocês como é que cria um material. Então, antes de começar a pintar, nós vamos criar um material para pintura. Então, nós vamos gerenciar materiais. Então, tem várias formas de fazer. Então, por exemplo, eu vou vir aqui embaixo, criar novo material. Vou renomear, vou colocar aqui tinta de exemplo. E aí eu posso pegar essa tinta, eu posso fazer ela de duas formas. Eu posso fazer uma tinta dentro da biblioteca de materiais do próprio Revit. Então, vem aqui, tá vendo? Vou abrir uma biblioteca de material. Na hora que eu abro a biblioteca de material, eu vou clicar aqui em biblioteca de aparência. Se não for possível vocês verem aqui, vocês podem chegar para frente aqui. Dentro da biblioteca de aparências, eu tenho aqui pintura de parede. Então, tem uma série de cores aqui prontas que vocês podem utilizar. Então, imagine que eu queira, sei lá, esse azul ardósia. Aparece a setinha aqui, é só clicar e passar para lá. Então, aquela tinta que eu coloquei lá já vai ficar nessa cor. Uma outra forma de fazer também é você utilizar um RGB pronto. O que é um RGB? Então, eu vou abrir, vou cancelar isso aqui e vou abrir um arquivo da Souvenir. Esse arquivo você acha aqui dentro desse site, BIMobject. Na verdade, aqui você tem uma série de blocos para Revit prontos, né, que vocês podem buscar aqui. Se você digitar aqui tintas, biblioteca de tintas Souvenir, tintas Souvenir. Aí já tem aqui, você pode baixar a biblioteca, né, tem vários tipos de tintas aqui para diversas finalidades. E aí eu já baixei esse arquivo, vou abrir esse arquivo, está aqui dentro dos meus downloads. Então está aqui, olha, é Souvenir clássica. Ele vai atualizar. Quando eu abro aqui, ele vai abrir a biblioteca com as cores prontas. Então, por exemplo, se eu quiser copiar uma cor dessa para o meu desenho, eu posso colocar na vista 3D aqui, ó. Posso, sei lá, eu quero levar a tinta marfim. Então, eu posso copiar, dou copiar, depois eu colo, vou lá meu desenho, colo dentro do meu desenho. Então, é um caminho. Ah, mas eu não queria nenhuma dessa aqui, eu queria uma outra cor. Então, ele tem aqui também o que a gente chama de RGB, que há diversas cores, né, com RGB. Com esse RGB aqui, a gente consegue achar a cor, né, que a gente precisa. Então, eu vou pegar, por exemplo, aqui, ó, pegar esse aqui, ó, esse cardo, que é o RGB dela é 145, 122, 183. Então, vou gerenciar materiais, vou criar um novo material, e aí eu vou colocar também tinta exemplo. E aí aqui eu posso fazer também pelo RGB. Então, quando eu coloco em aparência, aparece aqui cor RGB. Eu clico aqui no RGB e defino qual que é o RGB
45, 122, 183. Então, eu consigo achar o padrão daquela cor da tinta lá. Então, clico OK. E aí, esse material já está pronto. Aí, esse material vai para a biblioteca aqui e é só buscar esse material aqui. Então, nós mostramos o processo de criação de uma tinta e agora nós vamos mostrar o processo de aplicação, né, de qualquer material, inclusive a tinta, sobre uma parede, né, um revestimento. Então, nós podemos vir em modificar. Dentro do modificar, nós temos aqui a ferramenta de aplicar material, que é chamada de pintura. Então, quando eu seleciono a pintura, ele vai abrir uma biblioteca com todos os materiais que eu tenho disponíveis. E aí, eu vou buscar, então, a pintura. Então, eu vou fazer o seguinte, olha, os pisos eu vou pintar com a tinta Souvenir Mata Atlântica, não, Souvenir Alcaparra. Então, com essa janela aqui acionada, clico na superfície que eu quero pintar, a pintura vai ser aplicada. Por exemplo, as fachadas lá eu vou pintar com essa Souvenir Terra Roxa. Então eu clico aqui na fachada. Só que aí tem um problema seguinte, às vezes você vai selecionar, ele seleciona vários elementos. Então, em algumas situações, é interessante a gente vir aqui na planta de piso e criar um corte. Então, eu posso criar um corte aqui na região onde eu quero aplicar o material. Aciono esse corte. E aí eu posso colocar aqui realista e aplico o material daquela mesma forma. E aqui eu tenho certeza que eu vou pegar o material da forma correta. Então, a gente vai andando com corte. A gente pode fazer esse processo em 3 dimensões ou pode fazer também em uma dimensão, né, em 2 dimensões, né, utilizando aí a ferramenta de vista de corte. Então, a gente vai fazer todo esse processo e vai pintar. Então, eu vou pintar todos os ambientes externos e vou mostrar para vocês o resultado daqui a pouco. Então, aqui, né, já terminamos o processo de pintura externo. Tô com Shift, o rolamento central ativado, eu posso manipular. Então, aqui, os muros internos eu pintei na cor Mata Atlântica. Os pisos, conforme eu tinha falado, na cor Alcaparra. E as fachadas externas na cor Souvenir Terra Roxa. Então, terminamos o processo de pintura externo. Nós vamos agora para a planta de piso 1 e a gente vai começar a configurar as pinturas internas. Antes de configurar, né, as pinturas, né, os acabamentos gerais internos. Antes de configurar esses materiais, a gente tem que trabalhar o piso. Tem algumas regiões aqui que não foram feitos pisos. Tem regiões que a gente tem que modificar o tipo de piso. Então, inicialmente, nós temos que, aqui na região das portas, né, não foi inserido piso, então nós vamos inserir um piso aqui para a gente poder colocar as soleiras. Então, nós vamos em arquitetura. E vamos pegar aquela base, né, que a gente colocou lá no início, base não estrutural para piso, e vamos, então, delimitar essas regiões das soleiras aqui. Se a gente quiser colocar elas em altura diferente, a gente pode fazer um piso para cada. Tá? Pronto, já colocamos os pisos. A gente também aqui nessa região, nós vamos fazer uma área de serviço aqui. Então, aqui não vai ser uma pintura, um piso pintado, nós vamos colocar aqui um revestimento cerâmico. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa região. Então, nós vamos utilizar a ferramenta aqui de dividir face. Vamos selecionar esse piso e vamos criar uma linha de divisão aqui e outra linha de divisão aqui. Pronto. E agora a gente vai remover essa pintura que foi aplicada aqui. Aqui também nós vamos colocar uma soleira entre os pisos, porque aqui vai ser um piso amadeirado e aqui vai ser um piso cerâmico. Então, nós vamos colocar uma soleira aqui. Então, vou fazer o mesmo procedimento de dividir piso.
Vamos colocar uma linha centímetros. Podemos colocar com 20 centímetros ou com 15 centímetros, né? Então, posso decotar aqui. Está com 20, eu posso selecionar aqui e passar para 15 centímetros. Confirmo. Então, essas regiões estão divididas. Então, nós vamos mostrar o processo aqui de criação de um material para piso, para que a gente possa, então, já aplicar um piso cerâmico aqui nessa região e aqui um piso amadeirado. O piso amadeirado eu já tenho ele pronto, e aqui o piso cerâmico que a gente vai utilizar aqui, a gente vai mostrar o processo de modelagem de um piso. Então, nós podemos aqui em gerenciar materiais, podemos criar um novo material. Vou renomear e vou chamar de revestimento cerâmico 45 por 45. E aqui em aparência eu vou selecionar uma imagem para configurar. Então, ou seja, eu vou criar um piso, vou pegar uma imagem da internet, né, e vou criar esse piso a partir dessa imagem. Então, a gente está mostrando o processo de criação de um piso a partir de uma imagem pronta. Então, eu já criei esse material aqui, tá? E o que vai acontecer? Quando eu crio esse material e associo ele a uma determinada imagem, ele é diferente de você criar um piso utilizando a biblioteca do próprio Revit, porque quando você utiliza a biblioteca do próprio Revit, ele vai pegar sempre a referência como a biblioteca. Então, se você abrir esse arquivo em outro computador, ele vai buscar a referência do próprio Revit. Então, o acabamento vai ficar aquele. Quando você pega a referência como uma imagem que está no local físico, né, uma imagem que vai ficar no computador, se você mudar de computador, ele não vai ter mais esse endereço e vai ficar aparecendo um ponto de exclamação aqui, porque aquela imagem ela não está mais disponível. E é o que vai acontecer com o nosso piso aqui. Então, eu criei esse piso anteriormente, já tinha colocado uma referência, da mesma forma que eu mostrei agora, só que ao abrir esse piso aqui, ele já está aqui, então eu até vou colocar o nome dele aqui, ele está 45.45.2, vai aparecer esse ponto de interrogação aqui, tá? Então, vou excluir esse que eu fiz, vou renomear esse aqui, colocar 45 por 45, e nós vamos mostrar o processo agora, né, de buscar essa imagem. Então, essa imagem que eu utilizei não está mais disponível, então eu vou mostrar o processo de buscar essa imagem e de configurar esse piso. Eu peguei uma imagem na internet, então a gente pode vir aqui na internet, por exemplo, digitar lá, piso 45 por 45, por exemplo. Pego aqui imagens. Então tem vários pisos aqui, né? Por exemplo, esse aqui. Eu poderia vir aqui com o mouse direito, salvar a imagem, vou abrir com outra aplicação, vamos abrir com, por exemplo, com o Paintbrush. Ó. Então, olha, aqui no Paint eu tenho que ajustar, né? Então, eu teria que vir aqui, selecionar a área do piso, cortar, e aí esse piso eu posso vir aqui, salvar como piso teste, na área de trabalho, vou salvar como piso teste, vou voltar lá no Revit e vou buscar aquela imagem que eu fiz lá. Então, chamar de piso teste. Olha, já abriu, né? Ele vai fazer um piso com esse material. Então, se eu, por exemplo, criar
clicar aqui, der OK, então ir lá na pintura. Pintura. Buscar aquele piso, então revestimento 45 por 45. Aplicar aqui, ele já vai entrar aqui com aquele revestimento que eu fiz. Chegamos então ao final da nossa aula. Espero que tenham gostado. Aguardo vocês então na próxima aula.